Olá pessoal, a pedido de um dos inscritos do canal, nós vamos começar a resolver a prova da UFSC 2018, começando com a primeira questão da prova de matemática, a questão número 21, que nos diz o seguinte, né? Vamos começar lendo o item 01, vamos fazer este item e após a gente faz os outros itens. O domínio da função f de x igual a 1 sobre a raiz quadrada de 5 menos o módulo de x menos 3 é o intervalo AB. A soma de A com B é igual a 6. Então, vamos analisar quem é o domínio dessa função aqui, ó. Então, note que nós temos 1 dividido por uma raiz quadrada. Bom, dentro da raiz quadrada, a gente não pode colocar números negativos. E, portanto, o 5 menos o módulo de x menos 3, em princípio, ele poderia ser maior ou igual a zero. Mas ele também não pode ser igual a zero, porque se ele for igual a zero, nós teríamos 1 dividido pela raiz quadrada de zero, e a gente não pode fazer uma divisão por zero, né? Porque raiz quadrada de zero é zero. Então, para que essa expressão aqui faça sentido, nós devemos ter 5 menos módulo de x menos 3 estritamente positivo. E aqui nós podemos fazer em dois casos, né? O caso, primeiro, em que o x ele é maior ou igual a 3. E depois a gente faz o caso em que o x ele é menor do que 3. Só existem essas duas possibilidades. Ou o x é maior ou igual a 3, ou o x é menor do que 3. Então, nesse caso, como é que fica esta expressão? Ó, fica assim, fica 5 menos o módulo de x menos 3 é o próprio x menos 3. Porque como x é maior ou igual que 3, então x menos 3 é maior ou igual a zero. E o módulo de um número não negativo é o próprio número. Então, essa expressão ela se transforma em 5 menos x menos 3 maior do que zero. Ou seja, 5 menos x mais 3 maior do que zero. 5 mais 3 dá 8. 8 menos x maior do que zero. Em outras palavras, o x ele é menor do que 8. Né? Passamos o menos x para o lado direito da desigualdade, fica o x menor do que 8. Só que o conjunto de solução neste caso não é x menor do que 8. A gente tem que considerar o fato que o x é maior ou igual a 3. Então vamos chamar de S1 o conjunto de solução do caso 1. Bom, perceba que o x ele tem que ser maior ou igual que 3 e ao mesmo tempo tem que ser menor do que 8. Então esse aqui vai ser o intervalo, né? O conjunto de solução do caso 1. O x ele é maior ou igual que 3, mas é menor do que 8. Então vamos agora fazer o caso 2. O caso 2 é o caso em que o x ele é menor do que 3. Bom, quando x é menor do que 3, como é que fica essa expressão? Fica assim, né? Fica 5. O módulo de x menos 3 agora vai ser o oposto de x menos 3, porque como x é menor do que 3, então x menos 3 é negativo. Então, o módulo de x menos 3 é menos x menos 3. Só que esse menos com este menos aqui, ó, vai dar mais. Então, essa expressão ela vai ficar 5 mais x menos 3 menor do que 0, ou melhor, maior do que 0. E daí nós obtemos 5 menos 3, 2. 2 mais x maior do que 0. Logo, o x ele é maior do que menos 2. Então, por um lado, o x nesse caso tem que ser maior do que menos 2, mas por outro ele tem que ser menor do que 3. Logo, o conjunto de solução nesse caso 2 vai ser esse intervalo aqui, ó, de menos 2 aberto até 3 aberto. Ele tem que ser maior do que menos 2 e menor do que 3. Então, qual vai ser o nosso conjunto de solução final, né? O conjunto de solução final vai ser S igual a S1 união com S2. A gente precisa unir a solução do caso 1 com a solução do caso 2. Bom, isso vai dar o quê, né? Vai dar o intervalo de 3 até 8, união com o intervalo de menos 2 até 3. A gente até pode fazer assim, ó. Isso é igual ao intervalo de menos 2 até 3, união com o intervalo semiaberto de 3 até 8. E fazendo a união desses dois intervalos aqui, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter o seguinte, ó. Isso aqui
é o intervalo de menos 2 até 8. Né? O 3 não está incluído neste intervalo, mas está incluído nesse. Então, a gente precisa colocar o 3 dentro do conjunto solução. Então, esse daqui é o conjunto solução para esta desigualdade. Ou seja, vai ser o domínio da função f. Nós queremos saber a soma de a com b, né? O a é o menos 2 e o b é 8. Bom, a soma de a com b vai ser menos 2 mais 8, que dá 6, e, portanto, o item 01 está correto. Vamos agora para o item 02. E o item 02 ele nos diz o seguinte: se f é essa função cujo domínio é o intervalo do mais 1 até o mais infinito, o contradomínio é do mais 1 até o mais infinito, e se ela é definida por essa expressão do segundo grau, x² menos 2x mais 2, se ela admite uma inversa, então essa inversa no ponto 5 vale 3. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente não precisa escrever a expressão algébrica para a função inversa dessa função f. Basta a gente fazer o esboço do gráfico dessa função f para analisar se ela admite uma inversa ou não. Então, eu vou fazer aqui o esboço de uma função do segundo grau que tem a mesma lei de formação, que é o x² menos 2x mais 2, só que essa função aqui, perceba que ela está definida em todo o conjunto dos reais. Então, ela é uma parábola perfeita. Essa daqui é o esboço da função x² menos 2x mais 2. E por que que essa função, vou até colocar aqui, ó, g de x igual a x² menos 2x mais 2, só que agora essa função, ela está definida assim, ó, ela está definida dos reais nos reais. Então, é uma função do segundo grau, ela tem o gráfico que é uma parábola, e por que que a parábola é dada exatamente por essa expressão? Porque, olha só, o discriminante dessa função é igual a b² menos 4ac, ou seja, menos 2 ao quadrado que dá 4, menos 4 vezes 1 vezes o c, que é o 2. Isso é igual a 4 menos 8, é menos 4, e o menos 4 é negativo. Como esse número 1 aqui, ó, que multiplica o x², ele é positivo, então a concavidade dessa parábola é voltada para cima, como está aqui. E como o discriminante é negativo, significa que essa função ela não possui nenhuma raiz real. Logo, essa parábola ela está toda acima do eixo x, ela não vai cortar aqui o eixo x. Agora a gente pode redefinir o domínio dessa função para ser o domínio aqui da função f, né? O domínio da função f é do intervalo de 1 até o mais infinito. Ou seja, ele começa aqui no 1, ó, e vai até o mais infinito. Então, uma parte aqui da parábola a gente vai ter que eliminar, né? Porque como o domínio não é todo o conjunto dos reais, então a gente vai ter que eliminar uma parte aqui que está à esquerda da parábola. A gente só vai ficar com a parte que está à direita. Mas, quem é esse ponto aqui? É o ponto mínimo dessa parábola. Então, olha só, como que a gente faz para determinar o x mínimo de uma função do segundo grau? Bom, o x mínimo é menos b dividido por 2 vezes a, em que o b é o menos 2 e o a é o 1. Então, o x mínimo é quem? É o menos 2 dividido por 2 vezes 1, e isso vale 1. Logo, o x mínimo, esse ponto aqui é o 1, ó. É o ponto que torna essa função do segundo grau mínima. Quanto que é o g de 1 ou o f de 1, né? O g de 1, ó, é igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 2. 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 2 mais 2, isso vale 1. Ou seja, o g de 1 vale 1. Né? Então, para esses valores aqui, ó, à direita do 1, essa função do segundo grau ela não vai ter um contradomínio igual a todo o conjunto dos reais. O contradomínio dessa função do segundo grau vai ser esse intervalo, ó, que vai do 1 até o mais infinito. O gráfico dessa função f é isso daqui, ó. É a metade da parábola. É só essa parte aqui da parábola. Né? Essa parte aqui ela não vai contar. Só vai contar a partir, né, deste ponto mínimo aqui, ó, do ponto do par 1, 1. Esse aqui é o par ordenado 1, 1. E perceba que
Assim, essa função f de x ela é injetiva, né? Porque o contradomínio, ó, é exatamente igual à imagem e essa função ela também é injetiva, né? Porque se a gente fizer retas horizontais, essa parte aqui verde do gráfico dela, né, só vai cortar em uma parte do gráfico só vai cortar em um ponto do gráfico. Então, para a gente analisar se uma função é injetiva a partir do gráfico, a gente traça retas horizontais no gráfico, e se essas retas horizontais cruzarem o gráfico em apenas um ponto, significa que a função é injetiva. No caso da função g, ela não é injetiva, né, porque se a gente traçar retas horizontais, ó, essas retas vão passar em 2 pontos, mas como a gente redefiniu o domínio da função g para ser esse daqui, né, que é o domínio da função f, do 1 até o mais infinito, então quando a gente faz retas horizontais, ó, só está passando num ponto só, porque o gráfico agora mudou, é só a metade da parábola. Então, de fato, essa função f, ela é uma função inversível, porque ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Como ela possui uma inversa, será que o f de menos 1 de 5 é igual a 3? Bom, para a gente analisar se o f de menos 1 de 5 é igual a 3, basta a gente analisar quem é o f de 3. Se o f de 3 for igual a 5, então o f de menos 1 de 5 vai ser igual a 3. Quanto que é o f de 3? Bom, o f de 3 é o 3 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 2. O 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 6 mais 2, 9 menos 6 dá 3, 3 mais 2 dá 5. Então, o f de 3 sendo 5, significa o quê, né? Se f de 3 é igual a 5, então o 3 é igual ao f de menos 1 de 5, né? Porque uma função é inversa da outra. Então, o item 02, ele também está correto. Vamos agora para o item 04. O item 04, ele nos diz o seguinte: se f é uma função de R em R, definida por f de x igual a x quadrado mais 1 se o x for maior ou igual que 0, e x mais 1 se x é menor do que 0, então quanto que vale f composta com f de menos 1? Será que vale 1? Então vamos calcular o f composto com f no ponto menos 1. Então, f composto com f no ponto menos 1, a definição de composto é isso aqui, né? É f aplicada no f de menos 1. Então, quanto que vale f de menos 1? X igual a menos 1 aqui é negativo. Então, a gente tem que olhar para essa segunda parte aqui da função f. Quando o x é negativo, então a gente tem que se importar com o x mais 1. O f de x é igual a x mais 1 aqui. Então, f, né? Esse f aqui é esse f externo, e o f de menos 1 vai ser menos 1 mais 1, porque nesse caso aqui o x é igual a menos 1, e a gente está olhando para essa segunda parte da função f. Então, f de menos 1 vai ser menos 1 mais 1, ou seja, 0, né? F de menos 1 dá 0. Então, vamos colocar aqui, menos 1 mais 1 dá 0, só que agora a gente está calculando o f de 0, e como o 0 ele se enquadra nesse intervalo aqui, ó, x maior ou igual que 0, então a gente vai ter que olhar para essa primeira parte da função f. Logo, f de 0 vai ser quanto? Vai ser 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado mais 1 vale 1. E, portanto, o item 04 ele também está correto. Vamos agora para o item 08. O item 08 ele nos diz o seguinte: o sistema que nós estamos vendo no quadro, será que ele possui infinitas soluções? Bom, vamos analisar qual é o conjunto de solução desse sistema. Temos esta primeira equação, logaritmo de x mais y na base 2 igual a 0. Bom, como x mais y está no domínio dessa função logarítmica, então para fazer sentido nós devemos ter x mais y positivo, né? Porque o domínio da função logaritmo de base 2 é positivos, reais positivos. Então, x mais y tem que ser positivo. Olhando para essa segunda equação aqui, ó, nós observamos que o y também tem que ser positivo, porque está no domínio da função log de base 3, e esse x também ele tem que ser positivo porque ele está no domínio da função logarítmica de base 3. Então, nós temos que o x ele é positivo e o y ele também é positivo. Então, olha só.
Vamos primeiro resolver essa primeira parte. Se o logaritmo de x mais y na base 2 é igual a zero, então significa que 2 elevado na zero é igual a x mais y. Ou seja, 2 elevado na zero é 1, 1 é igual a x mais y. Isso da primeira equação. Agora, o que a gente pode falar a respeito dessa segunda equação aqui, ó? Bom, nós podemos juntar esses dois logaritmos, logaritmo de 2 na base 3 mais o logaritmo de y na base 3. Então, a gente usa uma das propriedades do logaritmo, né? A soma igual ao logaritmo do produto desses números aqui, do 2 e do y, no caso. Então, o logaritmo de 2 na base 3 mais o logaritmo de y na base 3 é a mesma coisa que logaritmo de 2 vezes y na base 3. A gente transformou a soma num produto. Ó. A soma de logaritmos é o logaritmo do produto. E isso daqui é igual ao logaritmo de x na base 3. Agora, como a função logarítmica é uma função injetiva, então se o log de um número é igual ao log do outro número, isso significa que esse número daqui é igual a esse, pelo fato da função logarítmica ser uma função injetiva. É como se a gente pudesse cancelar esse log com esse log, sobra o 2y igual a x. Né? Então aqui nós temos 2y igual a x. Então nós temos essas duas equações. Ó. 1 é igual a x mais y e 2y é igual a x. Ou seja, daqui que a gente pode concluir? Ó, que 1 é igual a quanto? O x é igual a 2y, então a gente faz 2y mais y. Logo, 1 é igual a 3y, ou seja, o y vale 1 dividido por 3. Como o y vale 1 dividido por 3, olhando para cá, para essa segunda equação, a 2y igual a x, então quanto que vale o x? Bom, se 2y é igual a x, e se o y vale 1 sobre 3, né? Então vamos colocar aqui. Então o x ele vai valer 2 dividido por 3, porque 2 vezes 1 sobre 3 vale 2 terços. Logo, o conjunto solução é este par aqui, ó. É o par 2 terços para x, 1 terço para y. Então, esse sistema ele não possui infinitas soluções, ele possui apenas essa solução aqui, o par ordenado 2 terços para x e 1 terço para y. Então, o item 08 ele está incorreto. Vamos agora para o item 16. O item 16 ele nos diz o seguinte: se f de a em b e g de b em c são funções injetoras, então a composta de g com f pode não ser injetora. Bom, esse item ele está incorreto, né? A composição de funções injetoras é sempre injetora. Então, por que isso é verdade? Então, vamos pensar aqui numa função que ela é injetora. Qual que é a definição de função injetora? Se h de x é igual a h de z, então h é uma função injetora, isso significa o quê? Que o x é igual a z. Definição de injetividade de função. Então, vamos usar essa definição para provar que g composta com f é uma função injetora. Então, vamos calcular o g composta com f num ponto x e vamos igualar a g composta com f num ponto z. Se nós conseguimos concluir que o x é igual a z, então essa função g composta com f é injetora. Então, olha só. O g composta com f é a mesma coisa que g de f de x. E o g composta com f de z é a mesma coisa que g de f de z. Definição de composição. Bom, pelo enunciado do problema, tanto f quanto g são funções injetoras. Então, como a g é uma função injetora nesse caso aqui, então o f de x vai ter que ser igual ao f de z, pela definição de injetividade da função g. Então, se g desse domínio é igual a g desse domínio, então os domínios são iguais por definição. Logo, f de x é igual a f de z. Né? Desta igualdade, nós concluímos esta igualdade aqui.
E como a função f é uma função injetora, então, novamente, o x é igual a z, pela definição de injetividade da função f. Ou seja, nós acabamos de mostrar que se g composta com f de x é igual a g composta com f de z, então o x é igual a z. Primeiro usando a injetividade da função g nesta linha e depois usando a injetividade da função f nesta linha. Então, g composta com f tem que ser injetora quando f e g são funções injetoras e, portanto, o item 16 ele está incorreto. Portanto, o item 1 ele é verdadeiro, o item 2 ele é verdadeiro, o item 04 é verdadeiro, o item 08 nós vimos que era falso, o item 16 falso também. Qual que vai ser a nossa resposta? 1 mais 2 mais 4 dá 7. Então, a resposta é 7. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!